Olá pessoal, bom dia. Eu sou Alexandre Teixeira, professor de trombone na Universidade Federal de Uberlândia. Faz tempo que eu não lanço um novo vídeo para vocês, mas eu senti falta de colocar coisa nova no nosso canal do YouTube. A gente aqui na universidade pega alunos de vários níveis. Frequentemente um aluno já entra no nível bom e muitas vezes também entra no nível iniciante que está aprendendo os fundamentos do trombone. Então nós temos que tratar com o aluno de algumas questões básicas. Por exemplo, como estudar trombone. Na verdade, isso se aplica a qualquer estudo de instrumento musical. Estudar um instrumento musical é uma arte em si. É preciso metodologia, é preciso concentração, é preciso dedicação de tempo. Muitas pessoas querem tocar um instrumento musical, mas não podem, porque elas não podem destinar um tempo que seja 3, 4, 5 vezes por semana para desenvolver essa arte. Porque a música é uma arte e ela precisa ser desenvolvida. Basicamente, todos nós, seres humanos, temos algum talento musical. Porém, nem todos têm a oportunidade de aplicar esse talento, de estudar com metodologia, com orientação correta, ou mesmo de ter acesso a um bom instrumento musical ou a algum instrumento musical. Então é necessário que o aluno, quando ele começa a estudar um instrumento musical, ele dedique algum tempo nessa tarefa. E essa quantidade de tempo vai depender do que ele quer fazer na vida. Se ele quer ser um músico profissional, ele vai precisar gastar aí de 2 a 3 horas por dia com o seu instrumento, estudando ele, desenvolvendo som, desenvolvendo a técnica. Isso não serve apenas para o trombone, isso é geral, é para todo instrumento musical. Esse é o caminho das pedras. Agora, se a pessoa quer apenas tocar, eventualmente, tocar na banda da sua cidade, fazer alguma coisa com seus amigos, eu acredito que 30 a 40 minutos por dia seja suficiente. Com uma orientação certa, com metodologia, com o professor ajudando. Agora, se o aluno, se o pretendente a instrumentista quer se tornar um solista, um músico de orquestra sinfônica, ou então um expoente no jazz, na música instrumental, ele vai precisar gastar aí pelo menos 5 horas por dia com seu instrumento. Então isso é mais ou menos uma regra geral. É claro que existem as pessoas extremamente talentosas, que vão, de repente, em 2, 3 horas, conseguir fazer aquilo que um outro cara com menos talento vai precisar de 5 ou 6 horas por dia. Mas o talento é um componente importante, mas talvez não seja o mais importante do estudo da música. Existe uma frase aí, uma frase atribuída a várias pessoas que diz que tocar bem é 90% de transpiração e 10% de talento. Então isso significa o quê? Você tem que fazer um trabalho duro, um trabalho árduo em cima da técnica, em cima do conhecimento do instrumento, em cima de trabalhar até mesmo o seu corpo, porque nós temos uma relação, nosso corpo cria uma relação com o instrumento. Ele se torna basicamente um prolongamento do nosso corpo.
E eu acho fantástico o instrumento de sopro, porque parece que é uma continuação realmente. O ar está dentro de você e ele sai sendo amplificado pelo bocal, e o instrumento gera frequências, trabalha com frequências musicais, com harmônicos, e de acordo com o material, de acordo com a qualidade do instrumento, você vai ter um som diferenciado. Eu acho isso fantástico no instrumento de sopro. Alguns outros instrumentos têm um contato um pouco mais superficial, mas que também o instrumento se torna também um prolongamento do seu corpo. Uma coisa que eu tenho observado muito nos alunos de música, e especialmente dos alunos de trombone, com quem eu trabalho mais diretamente, é a dificuldade de você se concentrar para você estudar. O que acontece? O camarada vai começar a estudar um instrumento, o computador dele está ligado e cheio de postagens no Facebook. De vez em quando ele vai lá, dá uma olhada. Isso quebra a concentração, gente. Outra coisa, uma coisa que tem virado uma praga dos tempos modernos para o estudante. O celular, o smartphone. O cara está estudando e o smartphone dele está apitando. Mensagem nova do WhatsApp, postagem nova no Facebook, contato novo, mandando alguma coisa para ele, alguma postagem no Twitter, Instagram, etc. São dezenas de redes sociais e o cara às vezes tem conta em 3, 4, 5 redes sociais e tudo fica apitando. Então, gente, quer estudar o seu instrumento? Busque um lugar tranquilo, uma sala, um quarto. Se você mora num apartamento, abra as portas do guarda-roupa para que o tecido absorva um pouco do som e desligue o smartphone. Coloque no modo avião. Se desligue no mundo durante o seu tempo de estudo. É claro que você não vai ficar estudando 2 horas direto. Você vai estudar 45 minutos, 50 minutos, aí dá uma parada para descansar. Nesse momento você pode ver se as mensagens que chegaram são relevantes ou não. Outra coisa, quando nós começamos a estudar um instrumento musical, é difícil no início. Não precisa tentar estudar 2, 3 horas por dia logo no início. Comece com 30 minutos, depois aumente para 40, 45, 1 hora. Em um mês você vai estar adquirindo terá adquirido esse costume, né, essa resistência para poder estudar 2, 3 horas. Outra coisa, para estudar o instrumento é preciso sacrifícios. As pessoas às vezes não querem sacrificar nada. A pessoa às vezes estuda, trabalha e chega à noite, ele quer estar com a sua família, quer sair com seus amigos, quer ver um filme. Então isso não condiz com aquilo que ele quer fazer na vida, que é tocar bem o instrumento, se ele realmente quiser. Então você vai ter que durante algum tempo abrir mão de algumas coisas. Eu sou um músico profissional, mas em vez em quando eu estou preparando um recital, estou preparando alguma coisa que é um pouco mais difícil, eu venho para minha sala aqui na universidade, final de semana, no sábado, no domingo, abro mão de estar com a minha família para gastar um tempo com o instrumento. Porque não existe esse negócio de que o cara é profissional e não precisa mais estudar. Isso não existe. Um paralelo que eu gosto de traçar, que eu gosto de mostrar para os alunos, é em relação ao jogo de futebol. O jogador de futebol, depois do período de férias, ele precisa retomar o seu treinamento, ele não está mais com a mesma resistência. Se ele ficar 1 semana sem treinar e for jogar, vai ser ruim. A mesma coisa é com a prática da música, com a prática
de um instrumento musical. Outra coisa que eu queria falar sobre o estudo. Hoje em dia nós temos acesso a gravações, DVDs, CDs, muita coisa disponível na internet. E tem muita gente colocando muita coisa boa na internet. Gente tocando bem e colocando coisas boas. E o que acontece? Quando o aluno está começando, o som dele não é muito bom. Isso tem que ser entendido com clareza. Uma boa qualidade do som, ela é construída com tempo. É preciso tempo, 2, 3, 4, 5 anos para se alcançar uma qualidade de som satisfatória. Então, muitas vezes, o aluno vê um grande trombonista tocando no YouTube com aquele som bonito, maravilhoso. E aí ele começa a estudar e, poxa, que sonzinho é esse? E ele fica frustrado. Isso pode gerar uma frustração. Então, procure separar as coisas. Tenha em mente o sonzão do solista, aquele som bonito, aprimorado, mas tenha também paciência para trabalhar o seu som com calma. E a qualidade vai vir com o tempo. Outra coisa que... Existem muitas metodologias, muitas dicas interessantes de como estudar. Eu gosto de passar para os meus alunos umas sequências. Por exemplo, você deve começar com algo leve, exercícios de aquecimento, notas longas. Depois faça alguns exercícios de flexibilidade. Depois comece a estudar exercícios mais técnicos, interpretativos, estudos de ligadura, de legato, especialmente Rochu. Depois estude algumas coisas mais rápidas, Arban, Coprache, e tenha uma peça em vista, algum concerto, alguma peça que seja estándar do repertório. Citar alguns exemplos, no caso do trombone, a Cavatine de Saint-Saëns, o Morceau Symphonique do Alexandre Gilman, o Ferdinand Dave, o concertino do Ferdinand Dave. São peças que são sempre pedidas nos concursos para trombonistas, inclusive para bandas militares. Recentemente houve um concurso para a banda do Corpo de Bombeiros do estado de Minas Gerais que pediram um concerto de trombone do Grandal, que é um concerto difícil, é um concerto também pedido em orquestras sinfônicas. Então é interessante que o trombonista conheça algumas peças estándares no repertório do trombone que vão possivelmente ser pedidas ao longo da carreira dele para que ele toque. Agora, o estudo da técnica ele também é importantíssimo para você desenvolver outros trabalhos musicais, como o estudo da improvisação, do jazz. É preciso que o trombonista domine, por exemplo, a afinação do instrumento, para fazer qualquer coisa, música clássica ou jazz ou popular. Eu vou fazer alguns exercícios aqui agora para vocês, do que eu faço e de como o aluno pode estudar. Como eu disse, comece com notas longas, procure fazer notas numa intensidade MP ou no máximo MF, mezzo piano, mezzo forte, ou mezzo forte. Etc. Comece na região média e desça para a região grave. Sugiro não tocar na região aguda logo no início do seu aquecimento. Não acho produtivo e acho perigoso. Procure fazer o som mais bonito possível. Não ficou muito bonito? Não é para desistir, não é para guardar o trombone e fazer outra coisa.
pode até dar uma paradinha, vai na cozinha, bebe uma água, bebe um refrigerante e volta para o instrumento e insiste. Esse é o caminho. Exercícios de flexibilidade. Comece também com notas mais, exercícios mais lentos. Depois aumente a velocidade. Lembrando, já falei isso em alguns outros meus vídeos. Estudo de flexibilidade, você deve buscar uma fluência do ar e esse ar não deve ser interrompido pela língua. Ou seja, você define o início da primeira nota com a língua e depois deixa a língua descansando e o resto é ar. No início, isso pode ser um pouco difícil. Olha o que acontece com o estudante. Vou simular um estudante que está iniciando seu estudo no trombone. Às vezes ele interrompe, às vezes ele mete a língua onde não deveria colocar. A passagem entre uma nota e outra fica muito bruta, muito áspera. Mas, como eu disse, insista. É importante que essa passagem seja sem interromper o ar, mesmo que ela fique bruta. E depois ela vai ficando mais suave. Faça um pouco de escalas. Outra coisa, o trombonista deve tocar todas as escalas maiores e menores de Cor. E de preferência, uma velocidade um pouco mais rápida. Fiz a escala de Si bemol, vou fazer de Fá maior. Oitava acima. Bem, essa é a primeira parte. Eu vou dar uma pausa para o vídeo não ficar muito longo. E depois eu vou falar algumas outras dicas sobre o estudo do trombone. Até mais.